Fala galera, beleza? No outro vídeo teve algumas pessoas que comentaram, fizeram algumas perguntas. Dentro do possível tentei responder. Eu achei muito legal essa interação, acho que sempre agrega para uma pessoa às vezes que está lendo, né? Era a dúvida dela também, enfim. Então sempre que quiserem fazer alguma pergunta, façam lá. O que eu souber, de pronto eu respondo. Se eu não conseguir, eu pergunto para alguém e tento me informar sobre o assunto. Queria dividir esse vídeo de hoje em duas partes. Primeiro, uma parte que eu me sinto na obrigação de fazer, porque isso tem a ver com a minha preparação 14 anos atrás. Eu tenho certeza que tem gente que talvez está desanimada e falando assim, olha, eu não vou conseguir contratar um curso, não vou conseguir comprar determinado curso e as minhas chances já diminuíram muito. Olha, eu não vou dizer para você que um curso não ajuda. Com certeza um curso sempre ajuda. Mas eu falo por mim. 14 anos atrás eu não contratei nenhum curso. Se eu tivesse condições, teria contratado, eu queria deixar isso bem claro, mas não era a minha situação, né? E eu tive que estudar com aquilo que eu tinha em mãos. Tem um vídeo, acho que é o segundo vídeo que eu fiz, eu falei, depois se vocês quiserem procurar, tá lá. Eu falei um pouco da minha preparação, foi extremamente limitada com relação a material e tudo mais. E graças a Deus deu certo. Então, assim, eu precisava fazer esse parênteses. Quem puder, evidentemente, contrata um curso, sempre vai ser bom. Eu tô falando até isso porque hoje, ao chegar no fórum, eu tava de férias. E hoje, ao chegar no fórum, teve dois colegas de trabalho que vieram me perguntar: Ô Jonas, o que você acha? Ô Jonas, o que você acha? Então, assim, é difícil. Eu não sei, né? Tem um monte aí no mercado, né? Aí cada um avalia o que acha melhor. Mas, assim, essa mensagem é mais para aquela pessoa hoje que não está podendo contratar. Não desanima. Não está podendo contratar? Não desanima. E aí eu vou falar o que eu fiz dentro daquela limitação, que na minha opinião é algo que mesmo que a pessoa que tem o curso. E aí a segunda parte, né, eu falei que eu queria dividir em duas partes esse vídeo, aí vem agora a segunda parte. Ainda que você tenha condições e contratou um curso, eu acho que tem uma coisa que é fundamental, que eu fiz e deu certo, que é construir seu próprio material de estudo e revisão. Eu gostava muito de organogramas e organizar os capítulos dos códigos ou das leis por organogramas. Então, sei lá, pegava a parte da constitucional, por exemplo. Eu separava os capítulos e aí eu escrevia, pegava uma folha em branco, sulfite, escrevia lá, Constituição, parte tal. E dali eu puxava as setinhas e meio que fazia um organograma, como existem aos montes por aí, que os próprios cursos fazem, né? Sintetizando cada artigo ou cada capítulo quando era muito conectado o tema. Isso aí vai demandar tempo. Você vai perceber de cara que não rende tanto. Porém, isso aí vai ter um ganho lá na frente na hora que você for fazer a revisão. Porque é assim, ó, não só lá na frente, porque uma coisa é você ler e uma coisa é você estudar com qualidade. Quando você lê, para e fala, meu, tá, o que está dizendo esse artigo? E tenta dali sintetizá-lo em uma linha pequena, como se fosse fazer fichamento, a absorção é absurda, né? E lá na frente você vai chegar uma hora que você vai precisar revisar. E quando você constrói seu próprio organograma, seu próprio material, a qualidade na revisão é outra. Eu sei que existem materiais muito bem feitos, coloridos, com as setinhas puxando e tudo mais, muito bem linkado uma coisa na outra. Não, e é super válido ter esse material também. Mas eu preciso falar porque foi o que eu fiz, né?
Eu sei que às vezes a pessoa está querendo uma solução, é, sabe, inovadora, mas não foi o que eu fiz. Eu posso falar para tentar ajudar, que eu sei que nessa época, que quando a gente está estudando, a gente sempre quer talvez criar um processo mágico de estudo, mas ele não existe. Então, assim, para mim, funcionou muito. Lia a lei seca e a partir dali eu ia criando meu próprio material, fazendo minhas próprias anotações. Tem uma outra coisa também que eu cheguei a escutar uma pessoa que me falando sobre a questão de jurisprudência. Ó, caiu jurisprudência no teu concurso? Não caiu? Olha, não caiu. O meu concurso era nível médio, né? E aí, talvez, o que eu falo não tem... eu estou falando por uma leitura bem simples da realidade, tá? A lei seca é muito mais importante do que vocês imaginam. Eu sei que às vezes você quer ler, e existem, né? Um material super sofisticado, super bem elaborado, só que assim, se você pegar hoje o concurso da magistratura, eu te falo que a primeira fase, que tem 100 questões lá na FUNESP, com a lei seca você mata umas 65 questões. Com a lei seca. Tá? 65, 70 questões só com a lei seca. Agora eu te pergunto, você acha mesmo que se num concurso da magistratura, que nunca consegue preencher o número de vagas aqui no estado de São Paulo, você consegue matar 70% da prova usando lei seca? Você acha mesmo que compensa ler muito mais coisas além do que o próprio código? Uma vez eu ouvi uma comparação de um, acho que era um juiz lá do DF, que eu achei fantástica, que ele falava que a lei seca é a farinha para o padeiro. A lei seca, assim como a farinha é para o padeiro, a lei seca é para a pessoa que quer trabalhar no judiciário. E às vezes a gente não dá o devido valor. Ah, mas a jurisprudência... A jurisprudência ela tem a sua função, o seu valor, mas eu garanto, não para esse concurso. Não sou guru de concurso, mas eu falo isso porque lá em 2014 não tinha o YouTube como tem hoje e tudo mais, eram mais fóruns na internet. Eu lembro que tinha muita discussão disso, a pessoa falava, eu estou usando tal livro, eu estou usando tal livro, eu estou usando tal livro. Meu, e assim, não precisava. É querer matar o camundongo com a espingarda 12, sabe? Então, sério, não percam tempo. Mesmo também, às vezes, com a internet. Vou falar algo que eu já falei num vídeo também. Às vezes a pessoa, eu lembro que naquela época tinham os nicknames, né? Eu nem sei se tem hoje ainda esses fóruns, deve ter, né? E a pessoa falava, tinha gente que estava o tempo todo comentando assunto, comentando questões que eram postadas, dúvidas, tudo mais. Aí eu pergunto, essa pessoa que está tanto tempo aí na frente do computador fazendo comentários, que horas que ela está estudando? Porque eu tenho a sensação que às vezes as pessoas não entendem que o estudar profissionalmente é algo chato mesmo, não é legal. E é um processo muito mais interno. É você desenvolver o seu método, é você estudar com qualidade, é você estudar, fechar a página e saber aquilo que você leu. E ter condições de explicar e ter condições de falar para alguém o que você acabou de ler. Se você não faz isso, não adianta ficar perdendo tempo também, querendo ter um melhor curso, um melhor material, porque o curso não passa aluno, não passa. Eu sou uma pessoa que gosto pra caramba de estar sentado num barzinho conversando com meus amigos. Eu acho que foi a época que eu fiquei sem... A única época da minha vida que eu fiquei sem fazer isso foi na época que eu estava estudando. Vou contar até uma coisa boba, que muita gente pode achar que é totalmente irrelevante,
mas para o meu contexto, para o nosso contexto lá em casa, teve relevância. Lá em casa, tenho sempre um hábito que é, a minha mãe acorda, na época, né, eu morava com ela acorda, ela liga o rádio, era a primeira coisa que ela fazia. E eu não tinha um local para estudar, eu não tinha um quarto para estudar. Eu estudava na cozinha. O que a minha mãe fez durante todo o período que eu fiquei estudando para o concurso? Foi o único período na minha casa que o rádio não tocou. Por quê? Porque se tocasse o rádio, atrapalhava o meu estudo. Então, assim, o estudo é algo que não adianta a gente querer ficar inventando a roda. É algo chato, é algo entediante que você vai sentar, vai ler e vai refletir. Então, assim, eu não quero me alongar muito, senão eu começo a repetir, vai ficando uma coisa chata. Mas eu precisava dessa sacudida e tem que ser agora no início. Estuda com profissionalismo. Não pode contratar um curso? Não tem problema. Imprime a lei seca, leia os artigos com calma, refletindo, pensando neles. Ainda que leve mais tempo, faça os organogramas, faça os resumos, porque lá na frente vai precisar. Vai ser útil, tá? E para quem tem condições de contratar um curso, utilize ele o máximo que você puder, mas não se esqueça, você precisa construir seu próprio material. Eu garanto, nenhum material de curso vai ser tão bom quanto aquele que você constrói por meio da leitura. Você pode até se basear nele também, você não precisa descartá-lo, mas leia a lei seca, leia o material, construa algo seu, tem que sair de você. Fazendo isso, você vai aprender, não só para esse concurso, qualquer coisa. Tá bom? Beleza, gente? Falou aí. Desculpa alguma coisa.